Irmãos, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã abençoada de segunda-feira, uma semana se iniciando, hoje dia 23 de janeiro, que por intermédio dessa palavra o Senhor venha falar aos nossos corações, ao seu coração, trazendo o fortalecimento necessário. Eu peço que você curta o vídeo e se inscreva aqui no canal. Se você quiser mais detalhes sobre os 3 projetos, o WhatsApp aqui embaixo para mais informações sobre os projetos aqui do canal. A palavra de Deus ela nos diz assim, lá em 1 Samuel, nós faremos a leitura no capítulo 17, a partir do versículo de número 33, diz assim a Bíblia. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-o da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão na barba e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo leão como o urso, assim será esse circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze. E vestiu a couraça, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. Lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Essa é uma batalha que todo mundo conhece. É um texto que se tornou uma história, uma história popular. A batalha entre Davi e Saul. Agora, a experiência de Davi, ela já era... A experiência de Davi com Deus, na verdade, já era uma realidade. Já era algo que ele tinha vivido, visto o cuidado, a mão de Deus sobre a vida dele, os livramentos. Porque anteriormente, cuidando das ovelhas de seu pai, Davi tinha prevalecido, tinha matado um leão e um urso, algo que parece ser impossível, Ele era um jovem, mas um homem, até um homem no auge do seu vigor físico, talvez encontraria algum nível de dificuldade para poder vencer um leão e um urso, uma impossibilidade muito grande. Então logo nós vemos aqui que foi uma ação de Deus, que foi algo que veio da parte do Senhor. E ele reconhece isso. Ele diz assim, olha, eu feri e os matei. E aí ele vai e fala assim: porque o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele reconhece que foi o Senhor. Não foi ele. Não foi uma atitude dele. Não foi porque ele manuseava bem aquela funda com pedra, aquela arminha que ele tinha, ele tinha uma mira muito boa, ou porque ele era muito rápido, porque ele fez armadilhas. Não, nada disso. Foi Deus quem livrou. Então Davi, ele já tinha uma experiência com Deus, e ele sabia que ele poderia recorrer a esse mesmo Deus nessa nova situação que se apresentava, que era um gigante, um homem com uma altura, com um porte, uma estatura, um homem provado em guerra. Saul mesmo fala: olha, tu não vai poder ir contra ele na guerra, tu é moço e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Certamente, desde a idade que Davi tinha, ou até antes, naquele momento, Golias já guerreava e era um homem de fato preparado, forjado, moldado para ser um guerreiro. Davi não. Só que Davi tinha o Senhor. Essa foi a grande arma de Davi, a fé,
o Deus a quem ele servia. E quando você olha hoje, talvez, eu sei que muitos irmãos têm olhado, e nós olhamos, não adianta, irmãos, nós olhamos. A questão é que quando olhamos para o gigante, focamos no gigante, ou lembramos das nossas experiências com Deus, ou lembramos do Deus a quem nós servimos. Davi não focou no gigante. Davi se recordou do Deus que já tinha dado a ele livramentos, que já tinha operado através da vida dele, que já tinha guardado ele, dado a ele vitórias. Bom, o problema está diante de você. Bom, é uma decisão, uma escolha. Todo o exército de Israel olhou para o gigante e travou. Olhou para o gigante e temeu. Olhou para o gigante e não conseguiu sair do lugar durante 40 dias. Davi não. Davi ele se recordou dos feitos do Senhor, do que Deus realizou na sua vida. Aí você pode dizer, mas eu comecei a caminhar agora. Eu sou recém-convertido, estou conhecendo o Evangelho, a Cristo agora. O fato de ele ter te conduzido à presença dele e você sendo conhecedor do lugar de onde ele te tirou, porque Deus, quando nos chama à sua presença, a gente não estava em casa, tudo bem, a vida boa, tudo tranquilo, tudo de vento em popa. Não, a gente estava passando por maus bocados. E essas circunstâncias, essa situação conduziu, nos atraiu à presença do Senhor. Você sabe do que ele te livrou. Você sabe do leão e do urso que não te destruíram e não te destruiu. O problema que você viveu, a situação que você enfrentou. Você tem sim uma experiência com Deus. Aqueles que já são mais experimentados na fé, quantas experiências, quantos feitos, quantos milagres, quantas bênçãos, quantas operações, quantos livramentos, quantas respostas incontáveis. O Davi, ele trouxe à memória isso. Uma decisão, ele se lembrou, se recordou. Saul apresentou um argumento bem plausível. Falou para ele, olha, tu é moço, você não tem preparo para essa guerra. Você não tem condições, pela lógica não. Você é um jovem, ele é um homem experimentado. Às vezes as pessoas elas trazem argumentos lógicos, verdades lógicas, mas Deus contraria a lógica humana, porque a lógica humana muitas das vezes é: você não vai vencer, você não vai conseguir, você não vai alcançar, já era, não tem mais chance, não tem mais jeito, não vai mudar, é derrota, não tem como. Para Davi tinha como, porque Davi tinha uma experiência com Deus. Assim como Davi alcançou vitória contra aquele leão e contra aquele urso e também contra o gigante, as experiências que você já viveu estão aí como uma comprovação de que Deus vai intervir no processo, de que o Senhor vai mudar esse cenário e vai derrubar por você, para você, esse gigante que talvez esteja aí na sua vida sentimental, financeira, profissional, eu não sei. Mas esse gigante, ele vai cair. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia, nessa semana, que seja uma semana repleta de bênçãos. A paz do Senhor Jesus.